Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro Coin to Business. Sim, meus amigos, o spin-off do nosso podcast Talk to Biz. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E no nosso podcast, o Talk to Biz, você já sabe, toda semana a gente comenta a respeito de um tema novo sobre o mundo dos negócios, mas também sobre notícias que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. E aqui no Coin to Business não vai ser diferente. Tirando a periodicidade que não vai ser exatamente semanal, a gente está pensando em algo como uma série especial quinzenal, mas isso a gente ainda está realmente definindo. O Coin to Business traz essa mesma pegada na sua essência, que é fazer uma análise de marketing, fazer uma análise mercadológica, porém agora especificamente olhando para o segmento dos jogos eletrônicos, esse grande segmento, essa grande indústria que movimenta bilhões ao ano, que começou lá nos anos 70, né, de maneira ainda muito tímida e que a gente vai tratar por aqui. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br. Ali a gente vai compartilhar sempre algumas ideias, alguns insights e o feed desse podcast, além do feed, é claro, do nosso querido Talk to Biz. E nesse primeiro episódio do Coin to Business eu vou dedicar para a gente falar sobre a próxima geração de consoles de videogame e aproveitar e falar um pouquinho sobre níveis de desenvolvimento de produto. Muito se tem especulado e a galera sabe que eu curto videogame, então a galera sempre vem me perguntar: Bruno, o que você acha que vem por aí na próxima geração? Então nós já temos algumas coisas previamente anunciadas, Sony com o seu PlayStation 5 e Microsoft com o Xbox Series X, onde o que se viu até agora, e não foi muita coisa, mas o que nós temos até agora são melhorias de hardware. Então se fala, por exemplo, em carregamento muito mais rápido dos jogos, HD SSD dentro desses consoles, maior capacidade de processamento, a possibilidade aí agora sim vindo como um mercado fortíssimo, né, a questão do streaming dos jogos. E nessa questão da capacidade técnica, de melhorias técnicas, a gente pode estar chegando em algum tipo de impasse, porque na realidade, embora, né, os quesitos técnicos ali, a capacidade de processamento, a capacidade de gerar gráficos, de gerar áudio com maior qualidade, apesar disso sempre estar na tônica ali da competição nesse mercado, talvez hoje alguns desses critérios, alguns desses fatores tenham se tornado de certa maneira irrelevantes. Por que isso? Então se eu pegar lá desde as primeiras gerações, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, terceira para a quarta, quarta para a quinta, quinta para a sexta, sexta para a sétima, até os dias de hoje, quer dizer, a melhoria gráfica e o maior potencial dos aparelhos em termos de hardware sempre foi um ponto a ser colocado em evidência como grande diferencial entre uma geração e outra. O tempo todo se comparavam gráficos, se comparava o quanto aqueles gráficos eram vivos, o quanto aqueles gráficos vinham se tornando, né, nas últimas gerações, especialmente da sexta em diante, como eles vieram se tornando incrivelmente mais e mais realistas. Só que da última geração para agora, se a gente está pegando aí, né, a oitava geração, PS4, Xbox One X, que são os consoles carro-chefe, né, de heavy users, aí, de heavy gamers, que são realmente aqueles que vão trabalhar com especificações técnicas mais poderosas para gerar gráficos mais potentes, a gente já chegou num nível de realismo, né, dos jogos que realmente já está impressionante. Então, de certa maneira, é difícil, talvez, de acreditar que o apelo técnico, que é um apelo que essa indústria já vem trabalhando como apelo de marketing desde dos anos 80, talvez até antes, talvez já no final dos anos 70, em 77 com o lançamento do Atari 2600, esse já tenha sido um grande apelo em relação ao que tinha, né? O Odyssey, o primeiro Odyssey e os clones de Pong já era um grande avanço técnico. Isso realmente fazia sentido na medida em que era muito visível esse avanço, essa melhoria técnica. A grande questão hoje, e talvez isso nos leve a
a talvez forçar essa indústria a repensar questões ligadas a posicionamento e a apelo de marketing, é que talvez a gente não veja uma mudança tão substancial do que é a última geração e meia, vamos colocar assim, lembrando que a última geração teve uma entre-safra aí de produtos, uma coisa inédita até, que encurtou-se o ciclo de vida de um produto. Normalmente você tinha um console que durava ali uma geração inteira de entre 7 a 8 anos, e essa última geração teve a versão Pro do PlayStation 4 e uma versão mais robusta também do Xbox, aí olhando para a questão do 4K, mas também apelo técnico. Até essa questão das versões ali e do encurtamento do ciclo de vida de produto a gente vai ver em outros episódios. Mas hoje o que se tem dessas últimas versões já é uma capacidade gráfica muito, muito grande. E aí a questão que fica para o consumidor é: será que a capacidade gráfica desses novos consoles, que já estavam aí, né, os jogos já estão num nível de realismo muito grande, será que a capacidade gráfica vai ser tão estupenda assim, a ponto de justificar a compra de um novo aparelho, ou fazer com que as pessoas acelerem para essa troca, ou a indústria vai ter que ir para outras artimanhas, outros artifícios, no sentido de incentivar o consumidor a essa compra. A gente tem algumas questões que ainda não estão bem resolvidas e que possivelmente, mas aí é uma aposta, possivelmente ainda não vão ser a tônica da discussão e o grande artifício de marketing para chamar as pessoas. Há alguns anos atrás, há 2 gerações atrás, a gente teve a questão de jogar por movimentos, né? Os famosos sensores de movimento. Aí você tem o grande sucesso do Wii e PlayStation e Xbox correndo aí pela tangente para tentar ganhar também algum espaço, mas em esforços nitidamente que não se tornaram mainstream. A gente poderia classificar esses esforços tanto da Sony quanto da Microsoft como, de certa maneira, fracassos. O Xbox 360 tinha lá o Kinect, que era uma coisa aparentemente revolucionária, mas tanto não fazia sucesso ou não era a preferência do consumidor, que a Microsoft, tanto naquela versão quanto nessas versões mais recentes do Xbox, ela dá a opção de você comprar sem o Kinect. A Sony, com seu PlayStation Move, também nunca teve grande adesão. E aí, além dos sensores de movimento, você tem a questão da realidade virtual. Sony, com seu PlayStation VR, sendo o principal representante desse tipo de equipamento no mercado tradicional de games. A gente tem outras empresas que produzem também óculos de realidade virtual, mas não são as empresas dessas tradicionais que disputam aí o mercado de games. Esse mercado de jogar por movimento, ele meio que acabou, se tornou uma questão ali de curiosidade ou de uso muito pontual. Ele não é o mainstream da indústria. O gamer mesmo gosta de jogar sentado, com o controle na mão, que é onde lhe dá também maior possibilidade ali de manuseio, de interação com os personagens do jogo e por aí vai. E a questão da realidade virtual também hoje ainda não pegou. Então o PlayStation 4 tem mais de 110 milhões de unidades vendidas no mundo, e segundo números aí do início do ano, apenas 4 milhões de unidades do PlayStation VR. Claramente ainda é uma coisa que incomoda, claramente ainda é uma coisa que é usada em situações muito pontuais, mas que não é o mainstream, não é a maneira que a galera curte jogar os seus jogos. Isso pode mudar? Pode mudar. Para alguns analistas, a expansão dessa realidade virtual poderia ser a nova fronteira para ser explorada nessa nova geração de games. Outra coisa que poderia ser trabalhada é a questão do streaming dos jogos, até porque você tem Apple com sua plataforma, o Apple Arcade, e o Google com o Google Stadia, 2 plataformas aí interessantes para streaming de jogos, e pode ser que essa nova safra aposte principalmente nisso. Porém, seria mudar radicalmente o modelo de negócio. Vocês vejam que mesmo hoje, quando você compra um jogo online, o preço dele é o preço de tabela. Em última instância, seria um preço muito próximo ao que você paga na loja. E você ainda não tem tão fortemente assim a questão da assinatura. Você tem alguns benefícios sendo assinante dessas plataformas, mas você não tem todos os jogos e todos os lançamentos. Talvez a empresa que estivesse mais próxima disso é a própria Microsoft, que tem disponibilizado ali bem mais coisa no seu Game Pass, mas isso também seria uma mudança substancial no modelo de negócio dessas empresas.
de uma venda de jogo, né, um console pautado aí pela venda de jogo. A empresa investe fortemente no seu portfólio para uma assinatura de jogo, uma espécie de Netflix ou Disney Plus na área dos jogos eletrônicos. Esse poderia ser um caminho? Poderia ser um caminho, mas isso também ainda está meio que na incógnita, até porque para jogos com cada vez maior capacidade gráfica, você obviamente também vai demandar uma internet cada vez mais robusta para que possa fazer o streaming desses jogos. Mas talvez eles possam ir para um caminho que a Nintendo já foi no seu Nintendo Switch, quando tem lá um catálogo bem interessante disponível via assinatura de jogos antigos, das plataformas antigas da Nintendo, Nintendo 8-bits e do Super Nintendo. Você tem lá um catálogo interessante de jogos para jogar. Se a indústria realmente for pela questão técnica, ela corre o risco de não conseguir gerar tamanha diferenciação, na medida em que, se os jogos agora vão ficar absurdamente realistas, o que poderia se esperar até de uma próxima geração além dessa? Se o PlayStation 4 já é absurdamente realista, se o PlayStation 5 vai ser ainda mais realista que ele, e aí o que poderia ser esperado de um PlayStation 6? Para onde essa indústria vai caminhar se a gente chegar a um nível de realismo cada vez mais fantástico? E aí a resposta pode estar, possivelmente, na única que ainda se manifestou pouco em relação a essa próxima geração, que é a Nintendo. A Nintendo se manifestou pouco a esse respeito, né? Alguns rumores falam sobre o Nintendo Switch Pro, mas ainda não tem nada confirmado. E a verdade é que a Nintendo ela ainda está indo muito bem, as vendas do Switch já são muito boas, o videogame está no seu auge. Talvez esse modelo de posicionamento criado pela Nintendo, esse modelo híbrido, possa explicar um pouco do que vai ser a próxima geração. Não podemos esquecer que a Nintendo começou nessa última geração muito mal. Ela começou com o Nintendo Wii U, que foi uma miopia ali de marketing, tentando criar um sucessor espiritual, um sucessor para o Wii, mas que acabou não dando certo, né? Dessa vez a inovação foi por água abaixo. Mas depois a Nintendo lançou o Nintendo Switch e hoje ela já acumula aí mais de 50 milhões de unidades vendidas, mas a gente ainda não sabe exatamente como a Nintendo vai se posicionar nessa próxima geração. Porém, alguns especialistas, e eu particularmente também acredito nisso, a questão do modelo híbrido, a Nintendo sempre foi muito forte nos portáteis e ela conseguiu criar uma plataforma ali que une o melhor dos dois mundos em um. Isso pode sim dar o tom, a pegada para a nova geração, até porque se tem uma coisa que a galera quer hoje é conveniência. Então o fato do camarada poder jogar na TV, na sua TV principal, mas eventualmente poder transportar essa jogatina para outros locais, para outras áreas da própria casa ou para a rua, e ele poder dar continuidade a essa jogatina, isso parece ser bem interessante. A Microsoft parece estar um pouco mais inclinada a isso, pelas coisas que ela tem colocado na mídia a respeito de uma possível compatibilidade total entre os jogos do seu próximo ecossistema de games e a plataforma PC, de computadores pessoais. Então isso também seria algo bem interessante de se ver. São essas as apostas para a próxima geração. A grande questão é, a indústria vai precisar realmente se reinventar em termos de posicionamento, e aí possivelmente a gente vai voltar a uma disputa que na verdade sempre teve por trás de tudo isso, sempre foi o mais importante, que é a disputa por quem tem os melhores jogos, quem tem os melhores títulos em seu catálogo. Apesar da indústria sempre bater na tecla da definição gráfica, se a gente for comparar com todas as demais gerações, os videogames que prevaleceram sempre foram aqueles que tiveram os melhores catálogos, os títulos mais cativantes, os jogos mais legais e que caíam na graça dos jogadores. Não necessariamente quem tinha maior poder gráfico. Pelo contrário, a gente já viu por mais de uma vez aparelhos que tinham uma capacidade gráfica muito boa, muito superior aos concorrentes, mas que não iam à frente por uma série de questões que acabavam desembocando aí num catálogo porco, um catálogo fraco de jogos, o que não atraía nem um pouco o consumidor. Bom, senhores, esse foi o nosso primeiro Coin to Business. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas.
Não deixem de assinar o feed desse podcast. Você pode buscar lá por Coin2Business nas principais plataformas. Então, se você é usuário Android, se você é usuário Apple, se você está acostumado a ouvir seus podcasts no Spotify, no Deezer ou diretamente no Anchor, estamos por lá. Esse está sendo o nosso primeiro episódio. Ainda não posso garantir para vocês qual vai ser a periodicidade, possivelmente quinzenal, até porque eu já produzo o Talk to Biz semanal e o Papo de Branding lá da Medical Branding também semanal, então possivelmente a gente vai ter uma periodicidade um pouquinho mais branda aqui no Coin2Business, mas fiquem ligados, assinem o feed que vai ter sempre novidade aí para vocês. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo Coin2Business. Um abraço a todos!